Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto, encerrada a segunda rodada Série A Campeonato Brasileiro 2020. Vamos aos resultados, classificação e projeção já da terceira rodada. A rodada começou com um jogo Bragantino 1, Botafogo 1, um jogo em que o Bragantino foi bem superior, né? Teve mais perto de vencer. O Botafogo tomou um certo sufoco, conseguiu num lance quase que isolado, empatar o jogo. Um bom resultado do Botafogo. Escapou da primeira derrota, né? Quando estava tudo caminhando para uma vitória do Bragantino, foi a estreia das duas equipes, já que as duas não jogaram na primeira rodada. Tivemos também Atlético Mineiro 3, Corinthians 2, um jogo de uma virada sensacional. O Corinthians fez 2-0 no Galo, lá no Mineirão, surpreendendo, depois que o Galo ter já vencido o Flamengo na primeira rodada fora de casa, né? E o Corinthians conseguiu fazer esses dois gols. Tudo indicava que o Corinthians, muitas pessoas podiam imaginar, o Corinthians com aquele sistema defensivo forte, difícil de tomar gol, vai conseguir quebrar a sequência boa do Galo. Mas na volta do intervalo, o Atlético Mineiro em 15 minutos fez 3 gols, liquidou a fatura, virou para 3-2, chegou a fazer um quarto gol que também foi anulado, né? Enfim, uma vitória com autoridade sobre do Galo, sobre o Corinthians. E para o Corinthians fica um gosto bem amargo, né, dessa derrota, da forma que foi. Tivemos também o jogo Atlético Paranaense 2, Goiás 1, resultado bem previsível. O Atlético Paranaense é aquele time bem caseiro, assim como o Goiás, né? Como o jogo foi em Curitiba, o Atlético Paranaense fez valer a força do seu mando de campo, ganhou do Goiás. O Goiás, quando sai para jogar, é uma equipe mais frágil realmente nos últimos anos, vem demonstrando isso. O elenco caiu muito em relação ao ano anterior, quando fez uma boa campanha. O Goiás vai ter que abrir o olho para um rebaixamento. Tivemos também Bahia 1, Curitiba 0 na estreia do Bahia, não tinha jogado a primeira rodada. O Bahia conseguiu vencer, uma vitória em casa importante por 1-0 contra o Curitiba, que veio da Série B e já está com duas derrotas, né? Perdeu as duas partidas, as duas por 1-0, né? O Curitiba era uma aposta minha, né? Para fazer uma boa campanha, mas começa de uma maneira meio decepcionante. E o Bahia recuperando aí depois do trauma da Copa do Nordeste, enfim, vamos ver se o Bahia mantém uma trajetória boa, que é o padrão do Roger, né? Faz uma boa campanha e fraqueja no final. Vamos ver se pelo menos dessa vez a coisa muda de cenário. Tivemos também grandes resultados surpreendentes, Atlético Goianiense 3, Flamengo 0, né? O Flamengo uma caricatura, né, de equipe. O Atlético Goianiense ganhou com autoridade, goleou, poderia ter feito até mais. Aliás, chegou a fazer um gol que foi anulado. O Flamengo teve goleiro expulso. A segunda partida muito mal, o Domenech mudou o time, fez certas improvisações que não funcionaram. Quando tentou reverter a situação, o caldo já estava entornado. As pressões são grandes, o Flamengo vai ter que abrir o olho. O Atlético Goianiense estreou bem no campeonato. Aliás, vinha com a segunda melhor campanha em percentual esse ano depois do Flamengo, né? Então, olho vivo aí no Atlético Goianiense. Tivemos no Maracanã, Fluminense 1, Palmeiras 1, um resultado bem dentro do esperado, né? O Fluminense enfrentando uma equipe de qualidade como o Palmeiras teria dificuldade, não seria favorito mesmo jogando em casa. Arrumou um pontinho o Palmeiras fora, né? Do jeito que o Luxemburgo gosta, resultado normal. Tivemos lá em Fortaleza, Ceará 1, Grêmio 1, um resultado que o Grêmio pode lamentar lá na frente. Renato mais uma vez poupou, né? Talvez visando a final do Gaúcho, não se sabe. O Grêmio tem esse mal desses últimos anos, ele não joga o brasileiro à vera, né? Então tropeça, perde pontos importantes que lá na frente fazem falta na disputa do título, né? O resultado não foi bom para o Grêmio, não. Tão pouco para o Ceará. Já na quinta-feira tivemos mais 3 jogos, né? O São Paulo 1, Fortaleza 0 no confronto do Rogério Ceni, né, pelo Fortaleza contra o São Paulo, que é o maior ídolo, né? Uma vitória importante do São Paulo para diminuir as pressões em cima do Diniz, depois daquela eliminação do Mirassol. Mais uma vitória magrinha, e o São Paulo vai precisar melhorar mais. Tem dificuldade de fazer gol o time do São Paulo, é impressionante. E o Fortaleza começa mal o brasileiro. Tivemos no Beira-Rio, Inter 2, Santos 0, uma boa vitória do Inter, com uma certa folga, com uma certa tranquilidade. O Inter 100%, também já tinha ganho a primeira rodada, contra um Santos que, com o desmonte que tem, com a crise financeira, a crise política, tem a questão eleitoral lá,
O Santos, se não abrir o olho e não tem muito recurso para buscar reforços, vai ficar no meio de tabela para baixo e podendo flertar com coisas piores. E o último jogo, Vasco 2, Sport 0, um belo resultado do Vasco em São Januário, onde ele costuma ser forte mesmo, se impôs contra uma equipe que já tinha vencido na primeira rodada e que vinha da segunda divisão, e é uma equipe que é candidata a brigar para não cair, então foi um confronto importante para o Vasco mostrar sua força. Bom, com isso, os resultados, a classificação ficou o Atlético Paranaense Furacão em primeiro lugar com 6 pontos, 100%, o Inter em segundo também com 6 pontos, e terceiro o Atlético Mineiro com 6 pontos, mas tudo isso no critério de desempate, né? O Grêmio é o quarto colocado com 4 pontos, fazem o G4. Depois tem o Atlético Goianiense com 3 pontos em quinto, o Vasco em sexto com 3, o Bahia também tem 3 pontos, tem sétimo, o São Paulo com 3 também em oitavo, o Sport com nono, 3 pontos também. Aí vem o Bragantino em décimo com 2 pontos, Botafogo com 1 ponto, Palmeiras 1 ponto, Ceará 1 ponto, Fluminense 1 ponto, Santos 1 ponto. Aí tem o Corinthians com 0 pontos em 16º, e aí a zona do rebaixamento com Goiás, Curitiba, Fortaleza e o Flamengo na lanterna, todos com 0 pontos. Um pouco surpreendente esse início de brasileiro. Bom, a terceira rodada começará no final de semana, teremos jogos no sábado e no domingo. Então teremos no sábado o jogo Grêmio e Corinthians, é um jogo aí que o Grêmio talvez jogue com os titulares, é um jogo importante para o Grêmio se consolidar no G4, ele depende só da vitória para se manter no G4, e o Corinthians precisa reagir depois da derrota, né? O Corinthians tem 0 pontos. Teremos um jogo de desesperados no sábado também no Couto Pereira, Curitiba e Flamengo, os dois na zona do rebaixamento com 0 pontos. Situação difícil aí, o Domenech chegando, o Rafinha indo embora, o Flamengo numa situação complicada, o Curitiba também mal, jogo complicado, jogo de tensão. E o último jogo do sábado teremos Palmeiras e Goiás no Parque Antártica, lá na Arena Palmeiras. O Palmeiras, franco favorito, deve ganhar, e o Goiás, franco atirador. Jogos no domingo, aí teremos o Galo 100% contra o Ceará, franco favorito no Mineirão o Galo, tem tudo para vencer o Ceará, que não vem bem. Teremos um grande jogo em São Januário, Vasco e São Paulo, né? Aí vamos ver um jogo aí de afirmação, duas equipes que vêm oscilando, né? Vamos ver quem consegue manter uma trajetória de vitórias, né? Já que os dois ganharam na última rodada. Teremos no Pituaçu Bahia e Bragantino, acho que o Bahia é favorito nesse jogo. O Bahia vem conseguindo os resultados em casa. Teremos no Maracanã Fluminense e Inter, o Inter 100%, né? O Fluminense enfrentando outra equipe forte. Não sei, o Inter é favorito, por incrível que pareça, no Maracanã, mas de repente o Fluminense arruma outro empate aí. Em Goiânia, Atlético Goianiense Sport, o Atlético Goianiense franco favorito, na minha opinião, tem tudo para ir para 100%, para 6 pontos. Fortaleza e Botafogo, leve favoritismo para Fortaleza, apesar do mau momento. E na Vila Belmiro, um jogo com cheiro de empate, Santos e Atlético Paranaense, né? Apesar do Atlético Paranaense ser o líder, o Atlético Paranaense não costuma fazer bons jogos fora de casa. Estou apostando aí num jogo de empate. Bom, são esses os jogos, essas as minhas avaliações. Vão lá, deixem sua opinião, seus depoimentos. Até a próxima, galera. Forte abraço.